Olá, nono ano, dando continuidade ao estudo dos nossos módulos de língua portuguesa, vamos começar agora o módulo 11, que vai tratar sobre sujeito e predicado. Bom, para começar então nossos estudos, vamos relembrar o que é período. Lembrando então, do período, vocês já sabem o que é, período simples e período composto. Período simples é aquele formado por apenas uma oração, ou seja, um único verbo, porque oração é toda frase que gira em torno de um verbo. A garota chegou em casa mais cedo. O verbo que nós temos aqui é o chegou. Quem chegou ou o que chegou? A garota. Ela é o sujeito deste verbo. Período composto é aquele que se forma por duas ou mais orações, ou seja, eu tenho mais de dois verbos aí. As tais notícias falsas são conteúdos enganosos que simulam o formato e a linguagem de uma notícia para ludibriar a audiência. Percebam que aqui eu tenho três verbos. São, simulam, ludibriar. Para esses verbos aqui, veremos o primeiro, As tais notícias falsas são. Este é o sujeito do primeiro verbo, que é o são. Continuando, então, aqui, conteúdos enganosos que simulam. Para este verbo, eu tenho outro sujeito, que é conteúdos enganosos. Formato e linguagem de uma notícia para ludibriar a audiência. Aqui, o formato e a linguagem de uma notícia são o sujeito do verbo ludibriar. Cada verbo tem o seu sujeito, portanto. Lembrando que quando o sujeito vem antes do seu predicado, dizemos que a oração ou período está na ordem direta. Qual que é a ordem direta? Sujeito, verbo, predicado. Lembrando que o verbo faz parte do predicado, ok? Já se o predicado iniciar a oração ou período, nós dizemos que está na ordem inversa. Veremos isso um pouco mais adiante. Primeiro, o sujeito. O sujeito merece mais atenção porque ele tem várias classificações aqui, várias situações que podem aparecer. Lembrando que ele é o termo da oração sobre o qual se faz uma declaração. Por exemplo, as belas violetas recebem água todos os dias. O verbo aqui dessa oração é recebem. Quem recebe água todos os dias? As belas violetas são o sujeito do verbo. Observe outros exemplos. Nem mesmo o Congresso americano soube lidar com as denúncias. A Justiça Eleitoral e o Estado não têm condições de agir. É possível que nem saibamos com a rapidez necessária. Perceba então que aqui no primeiro exemplo nós temos um sujeito simples. Já no segundo eu tenho um sujeito composto. No terceiro, um sujeito desinicial. Veremos um por um, então. Lembrando que o sujeito pode estar expresso na fala ou implícito, isto é, como uma forma linguística não pronunciada ou não escrita. Por isso, o sujeito pode se classificar de diversas formas e estudaremos elas separadamente. Bom, primeiro, então, o sujeito simples. Sujeito simples é aquele que tem no sintagma apenas um substantivo, ou seja, um único núcleo. Lembrando que núcleo é a palavra de maior importância dentro do sujeito. Eu posso ter várias palavras que façam parte da composição do sujeito da minha oração, porém só tenho um núcleo, tá bem? Raramente teremos dois aí em outros casos. O Flamengo tem se mostrado um excelente time na atualidade. Qual que é o verbo? Eu tenho uma locução aqui, tem e mostrado. Quem tem se mostrado um excelente time na atualidade? O Flamengo. Este é o sujeito. Lembrando que o núcleo é somente a palavrinha Flamengo. Ou seja, o meu substantivo formado por... Meu sujeito, que está sendo formado por apenas um substantivo, ou seja, um único núcleo, é chamado de sujeito simples. Agora o sujeito composto. Diferente do simples, ele tem em seu sintagma mais de um substantivo, ou seja, mais de um núcleo. Sujeito composto pode ter 2, 3, 4, 5 núcleos, pode ter vários núcleos. A partir de 2 eu chamo de sujeito composto. Brasil e Alemanha reescreverão a história do futebol. Verbo reescrever. Quem vai reescrever a história do futebol? Brasil e Alemanha. Os dois são substantivos próprios e são núcleos, ok? Dois substantivos, então, dois núcleos do sujeito. Por isso eu tenho aqui um sujeito composto. Próximo tipo de sujeito. Sujeito desinicial, também elíptico. Muitas vezes ele é chamado de sujeito oculto, mas a forma correta, de acordo com a norma padrão da língua portuguesa, é sujeito desinicial ou elíptico, tá bem? Lembrem desses nomes. São orações em que o sujeito não está explícito, ou seja, ele não aparece ali, a olhos vistos. E ele se classifica como desinicial por sua presença ser subentendida a partir da terminação verbal. Lembrando que o sujeito sempre concorda com o verbo, ou melhor, o verbo concorda com o sujeito, tá bem? Os dois sempre terão que concordar. Precisamos encontrar um novo time. Qual o verbo aqui? Nós temos aqui uma locução. Precisamos encontrar. Quem precisa? Pela desinência do verbo, eu já sei que se trata da primeira pessoa do plural. Como você sabe disso? Você conjuga o verbo precisar. Eu preciso, tu precisas, ele precisa, nós precisamos, vós preciseis,
eles precisam. Achei. Primeira pessoa do plural. O sujeito está elíptico, ou seja, ele não aparece, tá? Lembram-se da elipse que eu expliquei no módulo anterior, que é a omissão de um termo na oração? Aqui é uma elipse, né, do sujeito, tá bem? Eu sei que ele está aqui, apesar dele não aparecer. É o sujeito nós. Esse é um tipo, então, de sujeito desinencial, porque eu sei dele pela desinência do verbo. Sujeito inexistente, ou oração sem sujeito. É aquele formado por predicado e articulado a partir de um verbo impessoal. Por exemplo, há muitos exames nessa tarde. Tem notícias falsas que são obviamente falsas. O verbo há aqui é impessoal, ele não concorda com ninguém, ele não tem sujeito. E o verbo ter também é impessoal, porque ele está aqui no sentido, né, de haver. Há muitos exames nessa tarde. Quem há muitos exames? Não se tem sujeito. Tem notícias falsas que são obviamente falsas. Quem tem notícias falsas são obviamente falsas? Não sei. Então, é um sujeito inexistente. Lembrando que o verbo ter, quando tiver sentido de haver, ele é impessoal. Portanto, não possui sujeito. Como eu sei se ele tem sentido de haver? Faça a troca. Tem notícias falsas. Há notícias falsas que são obviamente falsas. Manteve o mesmo sentido, então o verbo ter está no sentido de haver. Se torna impessoal. Impessoal não tem sujeito. Ok? Continuando. Bom, o verbo haver, lembrando dele, é bom mencionar este verbo, é muito importante. Quando está empregado com o sentido de existir, ele indica uma oração sem sujeito. Segundo a norma padrão, o verbo haver nessas condições deve estar sempre flexionado na terceira pessoa do singular. Jamais você deve colocar o verbo haver no plural se ele estiver no sentido de existir. Há notícias falsas. Não pode colocar há notícias falsas. Por mais que notícias falsas, que é o predicado do verbo, esteja no plural, você não tem que concordar o verbo, ok? Havia notícias falsas, não haviam notícias falsas, está errado. Houve notícias falsas, não houveram notícias falsas. Por quê? Se o haver está no sentido de existir, ele não tem plural. Ele sempre será conjugado na terceira pessoa do singular. Bom, os verbos que indicam fenômenos da natureza, em seu sentido literal, também constituem orações sem sujeito. Verbo chover, nevar, ventar, trovejar. Choveu muito ontem, não tem sujeito. Se é verbo de fenômeno da natureza, já saiba que não vai ter sujeito, ok? Venta sempre nesta época do ano. Outro fenômeno da natureza, ventar, não tem sujeito. E agora o caso do sujeito indeterminado. Neste caso, embora haja um processo verbal, eu não consigo identificar, mesmo com a terminação do verbo, quem que foi o atuante. Por exemplo, assassinaram o prefeito da cidade. Aqui tudo é predicado. Assassinaram. Quem assassinou? Eu não posso dizer, né? Foi uma pessoa, foram várias, não tem como eu saber. Apesar de alguns pensarem que está na terceira pessoa do plural, eles assassinaram. Não, olha a colocação inteira. Assassinaram o prefeito da cidade. Quem assassinou, não sabemos. Sujeito indeterminado. Informaram no grupo de WhatsApp. Grupo de WhatsApp tem mais de 100 pessoas, alguns. Como você vai saber quem informou? Informaram. Também é só formada por predicado, portanto, sujeito indeterminado. Agora, o predicado. Predicado é um pouco mais simples de lembrar, né, os tipos. Predicado, então, gente, é toda informação que está relativa ao sujeito. Lembrando que ele sempre começa lá no verbo. Essa informação pode estar centrada na forma de um verbo ou de um nome. Lembrando, mais uma vez, quando a gente fala em nome, em questão de análise sintática, o nome sempre será um substantivo ou um adjetivo, não é nome literalmente. Para isso, veremos as classificações do predicado. Nós temos o predicado verbal, que é o mais comum. Ele acontece quando o núcleo da oração é um verbo ou uma locução verbal. Por exemplo, os velocistas correram a meia maratona. Por quê? Correr é uma ação. Tudo aquilo que denota ação é predicado verbal. Correr exige uma ação, um movimento. Então, chamo de predicado verbal. Predicado nominal. Como o próprio nome diz, o núcleo dele é um nome, ou seja, o seu núcleo vai ser ou um substantivo ou um adjetivo, não um verbo. Não é o verbo que é mais importante. Os velocistas estão atrasados. Qual que é a palavra de maior importância depois do sujeito? Sujeito é os velocistas. Estão ou atrasados? Atrasados, que é uma característica, né, deles. Essa é a palavra de maior importância, é um adjetivo. Portanto, é um núcleo nominal, transformando o predicado em predicado nominal. Percebam que o predicado nominal, na maioria das vezes, vai ser com o verbo de ligação. Os mais comuns, ser e estar. Não quer dizer que sejam os únicos. Tem outros verbos também que se transformam de ligação dependendo da situação que se apresentam. E o predicado verbo nominal. Esse aqui ele pode apresentar dois núcleos. Um núcleo que seja verbal e um outro nominal. Por exemplo, minha mãe dirigiu cansada a viagem inteira. Minha mãe dirigiu, dirigir denota uma ação, dirigir.
Cansada é um adjetivo, uma característica de como a mãe estava. Ela dirigiu cansada, foi a forma como ela dirigiu. Então, as duas palavras são importantes aqui, as duas são núcleos. Nós chamamos de núcleo verbo nominal, por isso o predicado se torna predicado verbo nominal. Terminamos então aqui a parte teórica do nosso módulo. Sujeito e predicado, espero que não tenham ficado dúvidas. Agora os exercícios. Não tem muitos exercícios para fazer neste módulo, portanto deixei todos aí para vocês. Praticando aprendizado do 1 ao 5 no plural, aplicando conhecimento do 1 ao 5 também no plural, vocês receberão a lista, e o desenvolvendo habilidades do 1 ao 4 no livro, que são de múltipla escolha, ok? Se ficou alguma dúvida, lembrem de perguntar na nossa próxima aula online. Por agora é só no ano e até mais.